Olá, pessoal da TV Farol, sejam bem-vindos a mais um Pod Amor, o podcast mais amorzinho e emocionado da TV Farol, junto com a cadeira de Silvio tá rangendo ali, junto com você que está aqui em casa, aproveitando mais uma sexta-feira. Eu sou Manu Silva, repórter do Farol de Notícias, sou também apresentadora desse podcast que está chegando quase ao fim da primeira temporada. E ainda esse mês a gente tem algumas novidades que daqui para o final do podcast eu digo para vocês. Mas hoje nós temos um podcast muito especial, uma entrevista que é muito valorosa para mim, porque nós precisávamos de especialistas para embasar o nosso debate aqui no Pod Amor. E a produção ali falando e eu me desconcentrando, mas vai dar certo, eu começo hoje. Vamos conversar hoje com uma psicóloga, uma sexóloga, uma terapeuta de casais, para falar sobre tudo que a gente já falar aqui no Pod Amor, só que agora de uma maneira mais séria. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa Rodrigues, ao Pod Amor. Boa tarde, pessoal. Um prazer, Manu, estar aqui. Adorei o convite. Né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas já dá para perceber a vibe do programa. Já gostei. É doideira, né? Já gostei demais. Bom, pessoal, meu nome é Vanessa Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, sou de São José do Belmonte. Arrasou. Sou formada há 7 anos, né? E sou sexóloga há 6. Foi a minha primeira pós-graduação após a formação, né? Sou psicóloga do trânsito também, por especialização. E sou psicóloga... atenção psicossocial, né? Uhum. E trabalho com testagens e presto consultorias para algumas empresas, né? Através de contratação na área de recursos humanos. E quer dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Espero que o programa seja bem interativo e que assim consiga que a gente consiga trazer para o pessoal que está assistindo muito conhecimento, muita coisa boa, muita risada. Massa. Né? E que seja muito legal o programa hoje. Eu tenho certeza, Vanessa. Quando a gente conversou, na primeira vez que eu entrevistei, lá para a Saúde Mais, um abraço para todo mundo da Saúde Mais, minha psiquiatra é de lá, a doutora Isabela Lopes. E, enfim, gostei da vibe da senhora, gostei muito, muito sorridente, muito alegre. Eu disse, mano, uma entrevista com a sexóloga dessa vai ser babado. Mas a senhora já falou um pouco de quem é. A nível pessoal, quer contar sua idade, se é casada, é de Belmonte, como é sua família? Pronto. Enfim. Estou no relacionamento, não sou casada, já tive um relacionamento, tinha um bebê de 5 anos, né? Oh. Sou a caçula lá de casa, tenho 35 anos, sou a única mulher de 4 irmãos, ou seja, assim, você foi muito protegida, de certa forma, né? Protegida ou mimada, ou as duas coisas? As duas coisas, tá, né? Certo. Mas protegida também, né? Uhum. Mas sou filha de mãe solo, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Da minha casa, sou a primeira e a única que tem 3º grau, né? Que depois de muita luta, né? Assim, de conseguir um emprego, de trabalhar, de se estabilizar para poder conseguir pagar a minha graduação, né? Sou formada aqui pela Faciste de Serra Talhada. Uhum. Sou da turma de 2016. E sou alegre, sou espontânea. Gosto de sexo, né? Se não fosse, não era sexóloga, né? Que bom, né? Graças a Deus, estamos no lugar É um assunto certo. legal, é um assunto interessante. Escolhi após, porque eu vi que era assim, durante a graduação, e a gente fez no meu estágio, a gente fez uma pesquisa de saúde mental no Vila Bela, né? Uhum. E a gente visitou 100 casas lá para ver como se encontrava a saúde mental do pessoal de lá. E aí a gente pegou muita demanda de casais, né? Tanto em questões de relacionamento, quanto de questões sexuais, né, de convivência. Então, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, como não Viu tinha... que tinha demanda, né? Isso. E aí foi quando a gente teve a pós aqui em Serra Talhada e eu resolvi me especializar porque era uma área que eu gostava. Eu queria entender um pouco mais, até quebrar os tabus, né? Porque a gente tem muita gente que tem muito preconceito de falar sobre sexo de uma forma mais aberta, de falar sobre o que você sente, o que você não sente. E quebrar esses tabus era uma coisa que eu queria, né? Nossa. Principalmente dentro do consultório. Né? E aí a especialização veio para poder me trazer esse conhecimento. Legal. Mas na vida pessoal, a abertura de falar sobre sexo também já acontecia ou veio depois da psicologia? Não, eu já tive, assim, eu já tinha um certo
um certo manejo até entre as amigas, né? Da gente conseguir conversar, de pesquisar, de conhecer, né? E aí, a especialização veio para a gente ter um conhecimento mais de forma científica, né? E a se aprofundar um pouquinho mais, a gente saber quais os transtornos sexuais que a gente consegue lidar, principalmente para nós mulheres, né? Que temos ainda muitas questões, né? Com o nosso corpo, com a autoestima, e o quanto isso ainda atrapalha na nossa vida sexual, né? Então, assim, eu sempre fui muito aberta a falar sobre isso também, não tenho nenhum problema. Mas com amigas, né? Porque a única filha de uma casa cheia de meninos foi complicado nessa adolescência. Bem complicada, né? Imagina aí. Era perseguida pelos irmãos, eram ciumentos ou tu conseguia namorar de boa? Não, eles são... Até hoje eles são um pouco ainda bem protetores, assim, quando... Para entrar num relacionamento, sempre tem aquela investigação social, de saber quem é, como é que é. Mesmo joga depois de 35 Brasil, anos. Pra ver se não tem mas nenhum tem, processo. ainda a gente é muito unido, né? Eu e os meus irmãos, a gente somos bem carne e unha mesmo, sabe? Então, assim, a gente participa muito um da vida do outro. Então, quando eu entro no relacionamento, eles entram, eles todos são casados, mas sempre que tem algum problema, eles participam a mim, a gente conversa, as mulheres deles conversam comigo. E assim, a gente traz o pessoal com o profissional e o que a gente pode ajudar. Diante da psicologia, a gente também ajuda, apesar que a gente não consegue... Não pode atender não parente, pode atender né? parente, mas assim, de uma forma sucinta, numa conversa, numa orientação, a gente tenta fazer com que isso aconteça dentro de casa também, né? Massa. E, Vanessa, vamos falar bem especificamente sobre essa sua especialidade da sexologia. Mas tem diferença entre ser sexóloga, atender como sexóloga e como terapeuta de casais, ou é complementar? É complementar. Uma coisa leva a outra, né? Porque, assim, quando a gente vai para a terapia de casal clínica mesmo, né? Sexologia clínica e a terapia de casal, quase sempre vem a demanda relacionada ao sexo, né? Então, a gente acaba trabalhando em conjunto. Às vezes, a gente vem pela questão comportamental, a questão de dificuldade de convivência, e aí vem todas as outras demandas, traição, né, insegurança, ciúmes, mas sempre vem os resquícios para o sexo, né? A gente sempre acaba sabendo que em determinado momento o sexo vai ser atingido. Então, a gente acaba trabalhando num conjunto, né? Já pensou, tudo for problemático num relacionamento, mas o sexo mantém de boa. É estranho, né? Enfim, eu acho que, ao meu ver, acaba afetando. Sempre afeta. No final de tudo, sempre vai chegar naquele ponto que o sexo vai ser afetado. Para a mulher, às vezes, é a primeira coisa afetada. Para o homem, demora mais um pouco. Mas, para a mulher, é uma das primeiras coisas que baixa é a libido diante da convivência, né? A problemática. Doutora? Porque a gente costuma dizer, na sexologia, que a mulher... vamos dizer que ela é um fogão a lenha. Eu escutei isso um tempo atrás e eu achei bem interessante. Que, assim, a mulher, você precisa começar a acender e abanar ela logo cedo, né? Num café da manhã, com um bom dia, abanar é ótimo. né? Fogãozinho a lenha, né? Você vai cuidando de manhã, vai alimentando o fogo, né? E aí, de noite, o fogo está aceso. A labareda tá pegando Exatamente. fogo. O homem não, o homem é mais imediato, mas a mulher, ela precisa desse cuidado para poder também... ter essa questão da libido mais ativada, no caso, Massa. né? Entendi. Como é que funciona uma consulta com a senhora? Quando um casal, ou enfim, uma pessoa quer ir para uma consulta com uma sexóloga. Como é que procura? O que é que tem que fazer? Fica lá só sentado, esperando, fala, joga limpo, diz, eu transo assim. O que é que faz? Quase sempre, quando o pessoal procura uma psicóloga, sempre tem realmente um receio muito grande. Mesmo na questão de sexologia e terapia de casal, já tem um receio grande. Na terapia normal também tem um receio muito grande. As pessoas, principalmente quando você vai a primeira vez que você não sabe o que é que você vai fazer lá, né? Como é que eu vou conseguir conversar com uma pessoa que eu nunca vi, que eu não tenho intimidade, né? E aí a gente, como terapeuta, a gente vai tentando manusear, né, a questão da terapia. Mas o nosso primeiro contato de avaliação, aqui, principalmente no interior, quase sempre, tipo, as mulheres procuram a terapia individualmente, e aí a gente identifica que o problema é no casal, né? E aí, automaticamente, a gente convida o parceiro para poder participar e depois a gente inicia o processo da terapia de casal, né? Porque a gente também não pode fazer essa questão separada. Ou é casal ou é separado. Né? Entendi. E eu não posso também atender separadamente os dois do casal. No caso, eu teria que indicar para outra ou encaminhar para outra psicóloga, porque pode ter uma contra-referência e se influenciar no processo, né? Mas quase sempre são poucos os casais que já chegam junto para procurar.
Porque o homem sempre tem mais aquele receio de não vou falar, Não tem abertura, não vou, né? eu não consigo, como é que eu vou falar com a mulher sobre minha vida sexual, sobre as minhas dificuldades. E aí a gente vai naquele manejo de vem, aí a gente convida para, por exemplo, participar do processo terapêutico com a esposa, né? E automaticamente ele vê que não é esse bicho de sete cabeças, e aí ele consegue entender, e aí consegue, na minha voz eu consigo explicar para ele de uma forma diferente, né? Do que ele está acostumado a ouvir. E aí acaba que ele entra no processo terapêutico, que a gente consegue daí andar e trabalhar juntos. Nossa, o que eu acho assim um pouco ambíguo é porque os homens são muito sexuais, mas tem vergonha de falar de forma realmente aberta, sem tabu, sem ser com safadeza. Eu gosto de falar de todo jeito, é tanto que estamos aqui, né, nesse podcast. Eu brinco muito com os meninos e falo palavras que às vezes eu acho que eles nem esperam que saiam da boca de uma mulher falar. Mas, por eu nasci foi com boca, foi para falar mesmo. E me sinto à vontade. Quando eu me sinto à vontade com a pessoa, eu consigo conversar de boa. Mas os homens têm essas coisas. Mas eu fiquei curiosa de, por exemplo, eu criei duas situações. No caso que eu preciso fazer uma consulta com a sexóloga. E aí eu sou uma pessoa, sei lá, viciada em sexo. E aí eu vou procurar uma sexóloga porque eu quero tratar isso. Isso é realmente uma patologia, é um problema, ou é algo que tem que ser ajustado, ou tá tudo bem, pode arrasar e trepar bem muito. Oh, desculpa a palavra. Ótimo, né? Pode ficar à vontade. Assim, o problema começa quando isso começa a interferir na sua vida. De alguma forma, biopsicossocial, né? Se eu gosto de sexo, eu gosto de transar e eu quero transar 3 vezes por dia, tranquilo. Mas a partir do momento que, por exemplo, eu deixo de trabalhar porque eu não consegui transar hoje. Dá vontade de tentar dor, viu? Essa proposta. Aí eu tenho crise, já tive pacientes, por exemplo, que desenvolveram crise de ansiedade por questão de masturbação excessivas, né? E aí isso desenvolveu uma ansiedade e um pânico em algumas situações, né? E eu só consigo me concentrar se eu tiver um orgasmo, né? Caramba. Aí isso, a partir daí se torna um problema, né? Ou então, quando eu não tenho cuidado de prevenção, de cuidado, transo com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Sem preservativo, isso, né? sem ter o conhecimento do perigo. O desejo é tanto que me faz não enxergar ao meu redor o que é que está acontecendo, e eu só vou pesar depois que eu pratico. E aí isso pode se tornar um problema, né? A questão do sexo excessivo, né, para as mulheres, né, desenvolver uma doença, uma infecção, alguma coisa. Esses cuidados precisam ser tidos, né? De ter a responsabilidade, não é o praticar em sexo, mas a forma e a quantidade que isso faz e que como isso interfere na minha vida, né? Entendi. Que legal. E pode acontecer também o contrário, de uma pessoa que não sente vontade alguma de ter relações sexuais, mas também não se identifica como assexual. Pode acontecer esse tipo de situação? Pode, sim. E acontece até com frequência, não é? Sério? Por quê? Dentro do consultório a gente consegue encontrar muito, isso é mais frequente, eu acho que 80% das mulheres, né? Os homens é uma minoria, né? Mas nas mulheres a gente consegue muito essa questão. E aí vem toda uma questão também, pode ser uma questão fisiológica, né? A questão hormonal, né? Tem toda uma questão. E a questão de traumas, né? Pessoas que sofreram abuso hoje não conseguem sentir desejo, atração, né? Libido por ninguém, se prendem em relação a isso. Então, assim, pode ter toda uma carga, né? Em relação a isso. Aí é casos e casos, né? A gente tem que analisar, assim, exatamente aquela situação. É mais ou menos como o processo de psicoterapia também. Isso. Só que voltado para essa questão específica. E aí, quando a gente trabalha dentro da psicoterapia de casal, que a gente entra na parte de sexologia, aí a gente vem com as dicas, né? Com as formas. Ela já vai abrindo um sorriso. As dicas, ela vai se animando. Porque às vezes, por exemplo, eu já tive pacientes que eram casadas... Como um amendoizinho aqui, vá para se empolgar. Para se empolgar, para animar, né? O negócio. Sim, gente, esse amendoim aqui, deixa eu fazer a merchan dela, né? A publi dela. Um oferecimento da nossa nova parceira, Alene, um cheiro para tu, da Supreme Alimentos. Tá aqui arrasando nos amendoins. Vai ter sorteio já. Daqui a pouco eu conto esse babado todinho para vocês. Boa tarde, senhor diretor. Chegue mais. Estamos gravando, senhor diretor. Ele entra aqui, ó, bem de boa. O estudo tá... Tudo ótimo. É bagaceira aqui, ó. Tá vendo como é?
Tá gravando. Oi, Pietra, tudo bem? Tira a criança da sala, pelo amor de Deus. Uma sexóloga no negócio. Minha gente, a TV Farol é uma situação... É divertido, é divertido. Vocês não imaginam o que é isso, não. A gente, no meio da gravação, entra o diretor da própria TV Farol, traz uma criança, a gente tá com a sexóloga falando sobre safadeza, e aí a apresentadora fica aqui, vermelha, parecendo um pimentão, mas tudo certo. Doutora Vanessa, a senhora falou sobre as dicas. Eu perguntei essas dicas, tanto faz se é casal ou individual. Isso. Dê umas dicas pra gente também. Olha a cara desses meninos, estão tudo precisados. Não que eu precise, né? Claro que eu preciso, tô Os brincando. meninos transam com frequência? Não sei, não converso essas coisas com eu, não. Eu sou tímida. Mas dê umas dicas pra minha senhora, meu senhor, você que tá aí em casa, pra vocês esquentarem essa sexta-feira à noite. O programa é gravado na tarde, mas sai sexta-feira à noite. E vai dar certo. Hoje tem, minha gente. Dê umas dicas, doutora Dá uma Vanessa. animada para sexta-feira de noite, né? Tem que... Vai dar São certo. João tá chegando, vem a Mas assim, a fogueira. gente trabalha muito com questão, por exemplo, brinquedos. Eu vi que você gosta aqui, mas... Pois é, tem mais, eu não sei, eu não achei Lilo, não. Eu perdi a outra. É uma raposinha que fica correndo por aqui. Oi. Mas assim, é o inovar, né? A gente trabalha muito no casal, porque às vezes cai na rotina o sexo, né? E se torna uma coisa tão monótona que se torna uma coisa automática. Tem que dar uma É. sacudida no negócio. Deitou, penetrou, pronto, chegou ao orgasmo, acabou-se a questão, né? E aí vai perdendo a graça, né? E aí a gente vem com questão de você trabalhar, e aí na mulher tem as preliminares, né? De incentivar o desejo da mulher. A gente sabe que a mulher tem uma dificuldade maior de chegar ao orgasmo, né? Que não é só penetração para a mulher, né? Como alguns homens Não acham. deveria ser só pro homem também, não. E não deveria ser também só pro homem a questão da penetração. né? O sexo é muito mais do que isso, né? E aí tem o grande tabu de, às vezes, as mulheres terem receios. E aí é onde a gente trabalha todo no processo psicoterapêutico da autoestima, de colocar uma lingerie, né? De fazer algo diferente para o marido. Ah, mas eu tenho os filhos. Deixa os filhos na casa da avó, uma noitinha, né? Dá um vale mais por menino, bota eles manda para ir pro pro cinema. parquinho, né? Manda eles ir pro shopping, né? E fazer uma coisa diferente para o marido. Às vezes as mulheres caem tanto na rotina que vai perdendo esse desejo. Vai né? pro motel, tem motel. Muito, menino. Falando principalmente- nisso, a gente tem motel parceiro também. A gente tá cheio de publi hoje. O Olha. negócio tá ficando organizado. Uma das primeiras coisas que, assim, quando a gente começa a trabalhar, a primeira missão que eu dou para os casais é passar uma noite no motel. Menino. Porque, assim, depois que casam, eles têm muito essa dificuldade de que achar, porque tem um comodismo da casa, da cama, do quarto, pronto. Mas aí vem criança, vem Vem vizinho, vizinha. vem... Tem todo toda um rolê, uma né? questão, né? Então, assim, tirar uma noite só para sair os dois, para tomar uma cerveja, esquentar um negócio, conversar, Esquentar o negócio, eu gostei. né? Esquentar o negócio. Trocar umas mensagenzinhas picantes Ó, durante pai. o dia, né? Para poder ir dando uma... Ai, minha senhora, né? o WhatsApp serve pra isso também. Né? Não é Vai só dando- pra ficar vendo aqueles vídeos, velho. Fofocando. Fofocando. Negócio de política, de assalto, de fake news, não. Manda uma mensagem pro seu boy, pra sua racha, pra esquentar o negócio. E aí vem a questão de brinquedinhos, né? Às vezes os homens têm um certo preconceito, mas a gente começa a trabalhar sobre a questão do prazer para a mulher com brinquedos também, inclusive para os homens, né? Produtos, massagens, né? E aí a gente envia vídeos e formas de fazer massagens, né? Massagens mais relaxantes, massagens mais excitantes, para que o sexo comece a se tornar uma coisa mais legal, né? Divertido, né? Pros Divertida, dois. porque assim, no início do relacionamento, a libido ela é assim, né? Aflorada, né? Depois que o amor ele vai se tornando um amor companheiro, um amor sublime, esse fogo vai apagando. Aquela né? coisa mais fantasiosa, né? Isso. Romântica. E aí a gente precisa realmente estar, num casamento, a gente precisa realmente estar Reativando. inovando toda hora, né? Para que isso não acabe. Para que esse desejo não acabe, porque até certo tempo a gente sabe que o sexo faz parte e é necessário, né? E aí tem todas os outros poréns de ajuda para relaxamento, né? Para controlar a ansiedade, para melhorar o estresse, né? Então, ajuda em tudo, né? Pra não O sexo. sair fazendo besteira. Enfim, a senhora começou, então, falando de algumas queixas que a senhora percebe nos casais que atende. Quais são outros, assim, que são muito recorrentes, que a senhora vem percebendo que é uma frequência nos casais da atualidade?
Muitos casos. Mulheres que não chegam ao orgasmo. Eu já tive paciente com 20 anos de casado que não sabe o que é um orgasmo. E aí, devido a Deixa eu essa... afundar aqui na cadeira. Aí, devido a essa questão, acabam não tendo vontade de praticar sexo e os maridos começam a reclamar, né? Mas aí não tem aquele cuidado. Mulheres jovens? Jovens. Minha nossa senhora. Jovens. Ô, minha jovem, o que é que você está falando Mulheres da que têm vida? tabu de não conhecer o seu corpo, Oh, meu Jesus. né? De ter o receio de se tocar, de saber onde dá prazer, onde não dá. A nossa educação não nos forma Não para isso, ajuda, né? Não ajuda. É. Infelizmente. Em homens, a gente tem muita questão de ejaculação precoce. Sério? Caramba. Porque, e aí isso já vem da ansiedade, e isso também já é resquícios, por exemplo, de masturbação precoce com frequência, né? Que os meninos começam na puberdade, já nessa questão de se masturbar bastante, né? O que a gente não é estimulado em conhecer o corpo, já os homens são estimulados a conhecer demais. que futuramente acaba trazendo problemas. Caramba. Né? É? E Que aí rolê o doido, né, que tá esse mundo. Como é que O ele tá excesso formando de essas pornografia, que também causa transtorno, né, de certa forma. Então, assim, mulher tem muito essa questão da falta e o homem do excesso. crianças? Né? Tá Aí- complicado, viu? Mas é bem isso Babado. mesmo. E aí, vieram algumas perguntas da produção, de alguns meninos daqui do Farol, mas essa pergunta é interessante. Com relação, doutora Vanessa, dessas novas drogas que estão surgindo, essas são perguntas sérias, vocês estão vendo, eu estou tentando fazer um programa sério. Sou uma repórter organizada. Essas novas drogas que Estão estão querendo aí... rir ali atrás, eu estou só escutando. Cochichando. Por exemplo, o vape, esses cigarros eletrônicos, eles também estimulam nessas disfunções sexuais ou ejaculação precoce, algum problema sexual, como o cigarro, né, que causa impotência, o tabaco. E não esse que vocês pensaram, viu? Mentes poluídas. O cigarro. Enfim, responda, doutora, por favor. Mas prejudica. Uso excessivo de álcool, Uhum. né? E hoje a gente tem muitos adolescentes. Eu tenho um público muito grande de crianças e adolescentes também no consultório. E a gente tem muito essa questão de uso de remédios, de estimulantes, muito cedo, né? Porque, assim, eles são incentivados, e aí, como você falou, a questão do social, né? Estigmatizar e dizer que o homem tem que ser viril, que o homem tem que estar 3, 4, uma noite e tem que dar de conta de não sei quantas mulheres. E isso acaba reprogramando a mente deles de uma forma totalmente errada. E aí, para suprir essa necessidade de ego inflado do homem, aí abusam de substâncias, aí tomam muito álcool, que hoje é nítido, né? Muito álcool, muito cigarro. E aí o álcool, automaticamente, até determinado tempo, ele te dá um aumento de libido. Depois de determinado tempo, ele começa a dar uma queda no homem, né? Não e aí já sabia. dificulta. Na mulher também? Nem tanto. A mulher vai dar mais uma. Porque a Maria, uma se eu tomar uma acendida. taça de vinho, a Scope Comunicação mandava uns vinhos pra cá, não dava certo. Porque eu tomava uma taça de vinho, eu ficava louca com as orelhas queimando, a tarde toda Vinho é bem excitante, eu ficava estimulante. assim, ó, trabalhando e não dava certo. Começa a dar uma quintura. Oxe, tu é doido. Tomar o café. Mas na questão dos adolescentes tem muito esse problema. Muito. E assim, eles começam a tomar muito estimulante cedo, os verdinhos, os azulzinhos, assim, para poder ficar. Porque bebem muito, fumam muito, e aí para poder se garantir na hora, e aí às vezes vem uma questão realmente interna de autoestima, de autoconhecimento, e querem, por fim da força, botar esse ego lá para cima. Às vezes nem necessita, mas já toma com antecedência, porque já tem medo de não conseguir na hora, né? E isso acaba se tornando um vício, porque de determinada forma ele só vai conseguir ter ereção com o uso da medicação. Então, a gente hoje tem muitos jovens de 20, 30 anos que só conseguem, e que às vezes a gente encaminha para o urologista para poder tratar, porque só conseguem ter ereção com o uso de estimulante. Perigo isso aí. E fora, assim, os outros perigos, né? De questão de cardíaca, né? E aí desenvolve ansiedade, aí daqui a pouco já está com ansiedade crônica, tendo crises fortíssimas, né? E aí vem a questão da insegurança, aí começa a afetar outras coisas, e assim vai sendo suscetível, uma bola de neve, né? É, demais. Misericórdia. Doutora Vanessa, eu tenho uma curiosidade bem fome. A nível pessoal, se a senhora quiser responder.
É mais fácil para uma... Meu Deus, que pergunta idiota. Agora, quando eu comecei a ler, eu me dei conta. É mais fácil para uma sexóloga namorar. Aí eu vou ser bem direta com você, não. Oh, meu Deus. Por quê? Tá sofrido para todo mundo, tá? É a mesma questão de, às vezes, as pessoas acharem que, tipo, você namorar com uma psicóloga, né? E você vai ter um relacionamento 100%, né? Mas a gente... Tanto é que a gente precisa de psicólogos para cuidar da gente, né? E a questão da sexologia tem um tabu grande. Quando eu divulguei no meu Instagram que eu era sexóloga, sempre tinha umas mensagenzinhas assim, sabe? Meio de cunho duvidoso. Como assim, doutor? Porque, assim, às vezes os homens acham que por você é sexóloga, você pratica muito, né? E não é bem assim, não é bagunça. Não é bagunça, né? Com a e aí já tem pessoas, já tem homens que têm receio porque acham que você sabe tudo. Oh, meu Deus. Né? E aí tem receio porque acha que talvez não vá suprir. E não funciona bem assim, né? Então, ou seja, tá difícil para todo mundo. Tá difícil, eu tô percebendo, misericórdia. Mas é um tabu enorme, né? Não é porque a senhora é uma profissional que orienta casais e pessoas em relação Os homens, às vezes, a figura masculina, eles acabam misturando a situação do profissional para o pessoal, né? E, assim, sempre tem aí perguntas, vamos dizer assim, meio que intrusivas demais, né? De, você ensina a fazer sexo, né? Se eu fiz isso hoje, pelo amor de Deus, doutora. Mas assim, você entende o contexto do homem, né? Que a pergunta, ele não é... Era a tentativa de dar uma cantada, mas... Isso, tipo assim, se a gente for no consultório, você vai mostrar pra gente como é? Não funciona assim, né? Então, assim, tem umas questões bem complicadas nessa área também. Eu acredito, doutora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nesses 6 anos que a senhora já tem atendendo como sexóloga, tem alguma história que lhe marcou, seja emocionante ou seja engraçada, que você diz assim, poxa, eu realmente estou nessa área, estou fazendo certo, eu ajudei alguém, ou então alguma coisa que deu errado, ou que a pessoa se embananou, não sei, alguma história legal. Assim, de lado emocional, eu acho que um fato que me marcou muito foi uma paciente que ela tinha uma relação com um narcisista e era uma pessoa assim, totalmente abusador, né? Mas ela tinha um desejo grande pela essa pessoa, eles se entendiam muito bem na cama, né? E isso era uma das coisas, além do emocional, da dependência emocional e do vínculo da pessoa narcisista, porque ela lhe envolve numa teia, né? Então, assim, ainda tinha essa questão de, tipo, o sexo era a forma de aproximação. Quando batia a carência, a pessoa já sabia que ali era a forma dele entrar novamente. A paciente da senhora com o sexo. Exatamente. Então, assim, até a gente conseguir, estamos em um processo ainda, mas graças a Deus já conseguimos evoluir um pouco, mas mesmo assim é um processo doloroso, porque você entende que assim, há uma carência afetiva da pessoa e que o outro usa a sua fraqueza a favor dele. Né? E aí lhe envolve, né? E questão engraçada, já teve uma paciente minha, que ela namorava com um policial, ela não era nada, era casada com um policial, e aí eu sugeri para eles fazerem uma coisa diferente, né? Eita, meu Deus. E aí que ela não me escute, né? Mas se ela estiver me escutando, ela vai saber que é ela. Só ela e eu vamos saber. E aí teve um dia que, assim, ele estava meio que a trabalho e elas resolveram, no horário do intervalo dele, fazer uma aventura, e essa aventura rendeu, porque chegou o comandante, e aí assim foi. E assim, teve que pular pela janela, sabe? E aí foi realmente emocionante, né? Mas pelo menos eles conseguiram. No outro dia eles riram muito da situação, mas foi bem emocionante. Nossa, aí, eu assim, queria esse daí. Né? Eu tenho um rolê com um policial, assim, com farda, que eu fico... enfim. Aí assim, eu sugeri uma coisa emocionante, mas também não precisava ser tanto, assim, de imediato, né? Levar a cadeia, perigosa, né? Assim, ponto de ter uma situação dessa, mas foi bem engraçada. Foi bem engraçada. Não, imagina, coitada, já a pessoa fugindo. Será que foi no batalhão daqui? Enfim, não, quero saber não. Quero saber não. Vamos deixar off o batalhão. Deixa baixo. Sangue de Cristo tem poder. Teve uma pergunta que veio. Meninos, se vocês não se sentirem representados, eu sinto muito, mas não se sentirão. Não, hoje. eu sou uma repórter assim, muito obediente, sabe? Aí quando eu recebo uma orientação editorial, eu tenho que seguir. Então, em nome dos homens héteros do Farol de Notícias, eles querem saber.
Ele botou para eu anotar dessa forma. O que é o ponto G? Onde vive? O que ele come? Sexta-feira à noite no Pode Amor. Fala um pouco, desmistifique um pouco do ponto G para a galera. Ou feminino? Ou tudo? Tem o masculino e tem o feminino. A mim interessa o feminino. Por menino, eu não sei. Por masculino, vocês querem saber qual? Fala dos dois. Né? Quem quiser, aprende. E aí a gente vem com uma problemática grande quando a gente fala em ponto G, principalmente masculino. Porque, assim, um dos lugares de maior excitação do homem é próstata. E aí é acessada via... anal. Né? Então, assim, existe todo um contexto de introdução, e tudo. Só que, assim, é um tabu enorme para os homens, né? Porque envolve uma questão de sexualidade que não tem nada a ver, né? Mas um dos pontos principais de desejo, de excitação do homem é a próstata. Né? Interessante. Mas aí, como os homens às vezes não vão permitir que as mulheres, né, toquem as próstatas deles, então vamos falar de outra coisa. Tá. Olha só, vamos lá, né? Abaixo do pênis tem uma linhazinha, abaixo do... O nenco. Isso, tem uma linhazinha, né, que vai encontro ao ânus. Uma pelinha lá. Uma pelezinha. Ela parece uma linha realmente, se você passar a mão, parece uma linhazinha. Então, essa linha também é um ponto muito excitante para o homem. Seja para sexo oral, seja para toque, seja para massagem. Entendi. Né? Nem cu, nem... Isso, ali, no meio. Tá. Né? Abaixo do saco, do escroto, tem uma linhazinha que vai passar por cima, né? E aí segue no pênis. Então, eu gostei que ela faz toda uma encenação, né? Todo um negócio. Então, é essa linha. Desenhando mesmo. Para poder achar. Mulheres, vocês precisam achar. Então, assim, isso é um ponto de muita excitação para o homem. Seja para tocar com a língua, seja para tocar... para massagear com um gelzinho que esquenta ou que esfria, é um ponto de muita excitação, né? Bem. E no pênis em si, a glândula. Né? Abaixo da glândula é um ponto realmente também de muita excitação. Seja para massagear, né? Ou seja para toque com a língua, para oral, qualquer coisa do tipo, também é uma coisa de muita excitação. Né? E para as mulheres, clítoris, né? Só que aí a mulher, a gente tem todo um contexto, né? Às vezes você, só no toque, numa preliminar, num olhar, no cheiro, num beijo, num toque, numa passadinha de mão leve, tá pronta. Né? Então... A gente é babado. Sem falar que tem pessoas que acreditam que o clítoris é só realmente aquela glândulazinha pequenininha, sendo que ela se estende por toda a vulva. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que ser explorada, né? O ponto, né, é a glândulazinha, mas automaticamente no que você estimula a glândula, você também precisa estimular o resto da vagina da mulher, né? Para que ela consiga ter uma lubrificação e que o desejo venha, que a libido aumente, né? A glândula é ponto, né, mas é um conjunto. Né? Então, assim, tocou a glândula, mas você consegue tocar o seio, você consegue massagear as costas, você consegue pegar na nuca. Então, é um conjunto, né? A mulher, o corpo da mulher é um conjunto, né? Então, você tem que trabalhar no geral. No todo, né? Tem que ser com as mãos, com os pés, com tudo. Com que tiver alcance. Para dar certo. Internamente, doutora, realmente tem esse ponto, esse local que algumas mulheres sentem prazer. Porque, assim, minha experiência com mulher lésbica. Tem mulheres que não gostam de forma alguma de penetração. Já tem outras que adoram. E aí, tem essa diferença? Ou realmente cada corpo é um corpo? Cada corpo é um corpo. Né? Porque, assim, talvez tipo... Tem mulheres que gostam de uma coisa mais forte, mais agressiva. Tem mulheres que já se excitam com mais carinho. Né? Um tapa para elas já baixou a libido na hora. Né? Já tem mulheres soca fofo, eu gosto de um negócio mais mansinho. Né? Então, assim, vai de pessoa para pessoa. Né? Existe a forma de você conseguir. Internamente, só penetração para a mulher, ela tem que estar num grau de excitação muito grande para você conseguir com que ela chegue a um orgasmo só com penetração. Né? Precisa realmente de outros estímulos, né? Só a penetração realmente assim é mais. A produção aqui ajeitando os negócios, oh meu Deus, ele todo cuidadoso. Fala, meu filho, pode falar. Que todo dengoso, todo dengoso, né? A produção da TV Farol, toda manhosa. Mas realmente essa questão de só penetração para mulher
é mais difícil chegar ao orgasmo. A não ser que ela esteja num nível de excitação muito, muito, muito alto, né? Que você tenha excitado antes para na penetração ela chegar ao orgasmo. Senão ela realmente precisa de outros estímulos. Doutora Vanessa, já chegou alguém no consultório da senhora querendo, por exemplo, um homem querendo se descobrir sexualmente, querendo que a mulher fizesse, por exemplo, sexo anal nele e ela não quer, e a senhora tem que intermediar essa situação? Eu só tive um caso específico, assim, de casal, né? Já, tem homens, às vezes, que, assim, às vezes não aceitam sua sexualidade e procuram terapia para poder conseguir se entender, né? Uhum. Por ter desejo pelo mesmo sexo. Às vezes acontece muito de procurar terapia com esse intuito de achar que vai ser uma coisa momentânea, que vai passar, e no fundo a gente sabe que não passa, né? Essa questão de autoconhecimento. Mas Homens a questão gays que não se aceitavam, Isso. que não queriam reconhecer isso, a naquele sexualidade. processo ainda de entender que sentem desejo pelo mesmo sexo, mas não estão conseguindo se aceitar por medo, né? Por preconceito, por família, né? Mas Dava em merda? Dava em merda ou a senhora conseguia ali reverter a situação? não tem muito como reverter. Não, assim, de apaziguar, esclarecer as dúvidas. Tem. Aí, às vezes, ou a tipo, criatura se arretava e não queria saber e xingava a senhora. Quando é tipo adolescente, que às vezes a gente precisa ter um contato com os pais, com as mães, para poder explicar a situação, né? E ter o acolhimento para o filho, a gente chega em situações bem extremas. Já teve mães que me procuraram com o intuito de eu queria que você curasse a minha filha, que ela disse que é lésbica. Ai, meu Deus. E aí eu falar para ela assim, Misericórdia. mãe, infelizmente eu não posso atender sua filha porque não existe cura gay. Ah, mas me disseram que tal profissional faz. Eu disse, Sangue pronto. Então, de assim, Cristo tem poder. então, assim, mãe, infelizmente, se a senhora me confirmar isso, então eu vou ter que fazer uma denúncia para o conselho, porque isso a gente não pode fazer. Então, assim, se a senhora quiser muito conhecer o sério, seu filho, entender, amparar, ter empatia, entender o que está acontecendo com ele, a gente trabalha junto. Mas com cura gay a gente não trabalha. Ai, obrigada, doutora. Ai, me sinto tão confortável agora com a senhora. Então, me dá um abraço aqui, ó, com a mãozinha. Ai, obrigada, não Senhor. existe isso. Tá suando frio a gente aqui. trabalha mais com questão de aceitação, de trabalhar. Já tive pacientes adolescentes que se descobriram homossexuais e lésbicas e os pais não aceitarem e eles chegarem depois a gente conversar e a gente explicar todo o processo. Mostrar para eles que não é uma questão de querer, não é uma questão de escolha. A senhora já teve que intermediar também uma adolescente dessa, um adolescente saindo do armário para os pais? Já tive um paciente que a gente enfrentou uma dificuldade grande, porque assim, ele é filho de pais evangélicos, assim, então bem rígido, ele foi criado na igreja e ele se descobriu lésbico e ele não aceitava, e devido à questão de não conseguir se mostrar quem ele era, ele começou a desenvolver um grau de ansiedade muito grande e de depressão. E aí a mãe levou, e aí a gente conversou e tudo, e aí começou uma aceitação, assim... O processo, um processo, né? É realmente Só que aí, complicado. depois de mais ou menos uma caminhada, aí ele começou a se identificar como trans. Ou seja, a gente entrou em outro processo. Caramba. Né? Bem então, assim, é difícil. Quando a gente parte dessa questão de identidade de gênero, de sexualidade, a gente realmente, de orientação, a gente tem uma demanda, assim, grande e, assim, muita dificuldade ainda de aceitação, de entendimento. E aí, por isso que, às vezes, a gente, de forma técnica, a gente precisa chamar os pais, explicar como é que funciona. E aí, trazer o lado emocional, de dizer, olha, seu filho, se ele tivesse a oportunidade de escolher, não estar sofrendo preconceito, de estar sendo xingado pelo pai, pela mãe, ou de ser chamado disso, ser chamado daquilo, que você é um pecado, qual é a pessoa que vai escolher passar por isso? Em sã consciência. Justamente. Né? Então, assim, não é uma questão de escolha, é uma questão de ser. E aí a gente trabalha muito nos pais essa questão de se colocar no lugar do filho, né? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha o filho de ir devagarzinho, né? Não vir logo jogando, vomitando, querendo que se aceite de toda forma, porque, às vezes, tem uma certa dificuldade, né? Da As mesma gerações forma que anteriores... é difícil para a gente, é também para os nossos pais. Aceitação e tudo, né? É. Muito. E, às vezes, assim... E, às vezes, tem casos, assim, que, às vezes, em 3, 4 sessões de terapia, a gente consegue um resultado muito bom. Só pela questão da conversa, do entendimento, de explicar, de você começar a trabalhar a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Se coloca no lugar do teu filho, e aí teu filho se coloca no lugar da tua mãe, né? Comunicação assertiva. Vamos trabalhar a questão da forma de falar. A forma de responder, a agressividade. E a gente vai ver que, às vezes, só isso já resolve muita coisa.
Porque às vezes a pessoa fala, e aí a gente trabalha também essa questão da cadeira vazia na terapia, porque a minha abordagem é da terapia cognitiva comportamental. Então, a gente trabalha basicamente com comportamento, né? E ela é mais imediatista, então ela nos traz um resultado mais rápido, né? Que a gente trabalha com hoje. Né? A gente trabalha... A base da terapia, do tripé da terapia cognitiva comportamental é o meu pensamento, a forma que eu interpreto esse pensamento vai fazer com que eu reja minhas ações e as minhas emoções. Então, não é o acontecimento em si, mas a forma que eu interpreto. Então, quase sempre as pessoas levam para o lado negativo. Então, a gente tenta ver o lado positivo para poder que, a partir desse lado positivo, a gente consiga ter um comportamento diferente e umas emoções diferentes. Tenho uma dúvida, para além da sexologia. Eu faço terapia há 1 ano e meio, mais ou menos, mas com outra abordagem, que eu acho que é a existencialista. Qual a diferença entre essas duas abordagens? A existencialismo, ela trabalha mais com a questão de... Como eu posso te explicar de uma forma mais clara? Que você está predestinado. Tudo já tem um roteiro a ser seguido, né? E você tem que aprender a lidar com aquela situação. Né? Na comportamental, essas atitudes e essa mudança de comportamento vai depender das minhas ações. Entendi. Então, se eu tenho um pensamento X, mas se eu, de certa forma, começar a pensar de forma diferente, então o rumo das coisas também serão diferentes. Na TCC, né, como chama, a ação do indivíduo... É o que vai levar, é o que vai contribuir para as suas ações e para as suas emoções. Entendi. Tem hora que dá, assim, uma bugadinha, mas psicologia não era dela, não. Mas eu acho massa, acho muito arretado. Debates, assim, muito importantes. E com o boom que a pandemia trouxe da preocupação com a saúde mental, a psicologia ficou super em alta, né? E a necessidade de cuidar da saúde mental. Nós tivemos, assim, um boom mesmo depois da pandemia, porque as pessoas viram a necessidade. Porque, assim, as pessoas, às vezes, tinham problemas de ansiedade, mas devido à correria, à rotina, acabaram que não identificavam, mas não estavam conseguindo levar. Quando se viram em lugar fechado, com risco de morte, perdendo pessoas, né? Afastado do convívio social, tendo que conviver dentro das suas casas, com seus filhos bagunceiros, com seus maridos bagunceiros, né? Então, aí foi que veio realmente o estopim de, nossa, aqui tem um problema. E aí a pandemia passou e o problema ficou. As pessoas não voltaram ao autocontrole. Então, assim, a procura foi maior, né? E, assim, o nível, assim, eu acho que de ansiedade e depressão no Brasil também aumentou muito, muito mesmo. E aí as pessoas começaram a ver de forma diferente. Começaram a valorizar um pouquinho mais a nossa profissão, que antes era bem menos valorizada. Né? Que bom, né? Graças a Deus. Um salve para todos os psicólogos e psicólogas desse Brasil. Um cheiro para a minha psicóloga também. E, doutora, eu não vou fazer com a senhora o Love Time, porque é uma entrevista mais séria, mais organizada. Eu fiz um Eu Nunca Light e um Eu Prefiro. É um novo quadro que a gente está testando para a 2ª temporada. Certinho. E aí, eu vou dar 2 opções ou mais de coisas para a senhora escolher. E aí, como a senhora interpretar, não sei, a senhora responde. Cabe a você, né? É, justamente. O que vier na cabeça, se foi besteira, se foi safadeza, se foi coisa séria, a senhora responde. Doutora Vanessa, eu prefiro casal ou individual? Você me pegou agora, né? Mas eu gosto do individual. O casal chega a ser mais complexo, às vezes, né? Dependendo da demanda. Lidar, né? Muita mão, enfim. É muita coisa. Conforto ou aventura? Aventura. 100% aventura. Qual o signo da senhora? Gêmeos. Muito bem. Quente ou frio, doutora Vanessa? Quente. Muito bem, sertaneja. Em cima ou embaixo? Os dois. Ai, a seda! Muito bem, doutora. Você da minha. Uma coisa complementa a outra, né? Bololô, vai virando. Igual aqueles frangos de padaria. Fica girando. A2, A3 ou A mais? A2. Muito bem. Uma mulher fina, organizada. Acaba sendo mais bem feito, né? Porque você vai dar atenção só a uma pessoa só, né? Vai receber uma atenção
Nada eu não contra quem imagino. curte também a 2, a 3. Acho até legal quem gosta, Surubo, né? É um bololô. negócio, né? Mas eu particularmente prefiro a 2. Eu fico com essas putarias, mas eu nem sei como funcionaria uma situação dessa, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fica né? assim, e aí, eu vou pra cá, Pra onde é que eu vou, pra né? cá. Não. Aí vai Isso alguém me e você tem que ficar confunde. assistindo. Aí Não, tem que ter todo um script para dar uma organizada. Eu sou boa em escrever o roteiro. O roteiro eu escrevo bem direitinho. Jeitinho. Agora fazer não é comigo, não. Eu nunca, com a doutora Vanessa Rodrigues. Antes disso, meninos, vocês têm alguma pergunta para a doutora Vanessa? Aproveita que vocês estão todos empolgados com a consulta grátis aqui no Pode Amor. O dedinho lá. Cadê o dedinho? Não vi, não. Alan, aproveita, Alan. Silvio tá até com um caneco de café tá ali também aí. comendo, tá distraída. Não, Ali, que tá com a boca ocupada, né, Silvio? Aí, ó, azedo. Eu nunca, com a doutora Vanessa, tem alguma questão que a senhora gostaria de tratar, assim, falar, dar um recadinho? Já quer aproveitar ou quer deixar pro final? Deixa pro final. Tá pensando aí no recadinho pra senhora passar. Olha, tá vendo? Eu sabia que ele sempre tem alguma coisa pra dizer. Ah, essa é boa. Essa é boa, Silvio, arrasou. Tá vendo? Eu só pensando em safadeza, eu não pergunto coisa séria. Tá vendo, doutora? Silvio lembrou de uma questão importante. Silvio perguntou se chegam mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, enfim. Vítimas de violência no consultório da senhora. Sim, muito. Muito. É uma demanda difícil de lidar, né? Principalmente quando a gente sendo mulher, e a gente às vezes tem que ter aquela questão daquele autocontrole de não ter uma contrarreferência e por mais que você tenha a empatia da dor do outro, mas você não pegar a raiva para você, né? Mas acontece muito, muito. E assim, tanto é que algumas das mulheres que eu já atendi na questão de sexologia, da dificuldade de orgasmo, de relacionamento, de se envolver, foram devido a abusos. Na infância, na adolescência ou até na fase adulta. Então, assim, isso meio que criou um trava, um pós-traumático, e as pessoas tinham dificuldade de se relacionar de novo, de ter sexo novamente, de sentir prazer, né? Ou de às vezes se entregar numa relação emocionalmente. Já teve paciente que foi abusada e ela desenvolveu uma compulsão por sexo porque ela achava que o sexo era só isso ali, não precisava ter amor, carinho, nada, era só sexo. Então, assim, existe uma grande demanda disso também, né? E tem aquele abuso que a gente pode dizer que meio camuflado dentro de casa, dos maridos que às vezes querem transar sem a mulher querer, né? Caramba. Que forçam a situação, né? Que às vezes as mulheres acham, ainda tem aquele tabu de dizer, não, mas é obrigação minha ainda, né? Servir ao meu marido. E aí tem sexo sem desejo, sem vontade, só para satisfazer o homem. E aí quando a gente chega, a gente diz assim, mas isso é um abuso. E você precisa entender que isso é um abuso, que isso não pode acontecer. Ai, minha florzinha. Doutora, você já atendeu algum casal homoafetivo de 2 mulheres ou 2 homens? 2 homens só. Mulheres já. São diferentes as demandas ou é muito parecido com as questões heterossexuais? O que eu atendi em si, ela é mais questão de insegurança mesmo, ciúmes excessivo, né? Porque assim, hoje a gente consegue ter uma exposição maior dos homens afetivos, né? Dos homoafetivos, no caso. E aí tinha uma questão de ciúme, de insegurança, né? De uma pessoa, de um dos parceiros, né? E isso estava trabalhando, assim, significativamente a relação, porque era brigas por cima de brigas e, assim, a pessoa não podia respirar, que a pessoa respirou por causa de fulano. Misericórdia. Né? Então, assim, essa questão da insegurança e dos ciúmes acontece muito nos casais homoafetivos, assim, de achar que sempre vai trocar. Porque a demanda está grande, né? Existe a oferta está grande, vamos dizer assim. Então, assim, qualquer coisa, as pessoas acham que vai ser trocadas. E isso é uma coisa que interfere muito, a questão de ciúmes. E há também alguns tabus, alguns estereótipos em cima das pessoas homossexuais de que a gente tem uma libido muito aflorada, que a gente gosta de falar de sexo. Claro que a gente gosta igual qualquer outro ser humano, mas a prática sexual é diferente. Há também sentimento. Há pessoas que gostam de namorar. Tem pessoas que não, com qualquer outra sexualidade. Exatamente. Mas eu gosto de namorar. Já eu tenho amigas que que preferem só ficar. Eu tenho amigos que não têm relacionamentos sérios. Isso é
fluido e não tem a ver com a Na sexualidade. sexualidade. Do mesmo jeito que tem homens, tem mulheres e tem homoafetivos, vai para todas as classes, né? Assim, vai muito da pessoa, do momento, né? Sim. Às vezes a pessoa acabou seu relacionamento e eu não quero me relacionar nem tão cedo mais, né? E as pessoas às vezes querem implantar na cabeça da gente que a gente tem que estar envolvida num relacionamento afetivo ser sério feliz, para tem ser feliz, que eu preciso de alguém para ser feliz. E isso é uma coisa também que a gente trabalha muito na terapia, de às vezes você se autoconhecer, se autoamar, né? Se autoaceitar para depois você conseguir encontrar alguém, porque senão Isso você é leva importante. todas as inseguranças junto, né? E aí o relacionamento acaba indo de água abaixo. E eu percebi, doutora, depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi que eu me relacionava com pessoas com um determinado perfil e depois da terapia eu já mudou totalmente. Entendi. O tipo de pessoa com que eu... Pessoa não, o tipo de mulher que eu me relaciono. Falar pessoa é muito Muito impessoal, impessoal, parece gente que tá né? no Parece armário. armário. É estranho. Que tá é decidindo coisado. ainda. Não, é mulher sapatona mesmo. Aí, isso a senhora percebe em suas pacientes também, que elas conseguem, depois de um determinado tempo de terapia, mudar esse perfil. Muito. Porque até assim, quando você é vulnerável, você acaba atraindo predadores. Então, às vezes, quando você está naquela situação de autoestima baixa, de achar que ninguém lhe quer, tem um problema com questão de corpo, de peso, né? E aí você acaba atraindo pessoas que já se alimentam, de certa forma, das energias dos outros, Gente. né? Então, você acaba atraindo pessoas que de certa forma, vão trazer para você e vão intensificar aquilo que você já sente. Caramba. Né? Se você se ama, automaticamente você vai encontrar homens que também vão lhe amar. Se você não se ama, e aí a gente trabalha muito isso, é uma reflexão que eu sempre trago para as minhas pacientes. Se você não se ama, como é que você quer que as outras pessoas te amem? Não rola. Não dá. É uma facada no Né? meio dos peitos. Como é que eu quero tanto? Mas ele não me ama, não, mas ele não me dá valor, não, mas assim, ninguém me quer. E aí eu pergunto, mas você se quer? Você se ama? Qual o valor que você se dá? Qual o valor que você se dá? E quando a gente se cuida, a gente entende o que a gente quer que o essa outro luta cuide. de- E Exa- também abre no relacionamento, fala. Quando você se entende, quando você se conhece, você acaba não permitindo e não aceitando qualquer coisa. Por isso que você acaba se relacionando com pessoas que vão te valorizar. É isso. Né? Porque Arrasou. quando você aceita qualquer coisa, então qualquer oferta que chegar para você, você acha que você só merece aquilo. E aquela questão de auto-amor, de auto-merecimento. Né? E às vezes eu acho que eu só mereço isso. Se eu deixar fulano, talvez eu não encontre ninguém melhor. E as coisas não isso. funcionam assim. Né? É você implantar na sua cabeça uma autossabotagem ao ponto de você achar que você só merece aquele pouco, aquela migalha. E aí, quando você começa a entender de que eu sou uma mulher foda e que eu consigo, que eu sou um homem, que acontece também de homens também que chegam no consultório realmente com dependência emocional, às vezes de mulheres que são muito autossuficientes, né? E quando você entende que eu sou inteira, que eu sou que não foi só eu que perdi, a pessoa também me perdeu e eu sou uma perca grande, você começa a atrair pessoas que te valorizam. Por isso você começa a se relacionar com outro tipo de pessoa. Arrasou muito. Doutora Vanessa Rodrigues, fechando aqui no Pode Amor. Chega, dá uma sacudida assim, se orienta. Caba, safada. Você quer falar, Silvia? Pede para ela comentar o quanto as redes sociais têm impactado nessa questão da autoestima das pessoas, o quanto elas têm se... Pega o microfone, vem cá, chega, vem. Com as pessoas na rede social. Ninguém encontra a real vida na rede social. As pessoas passam a acreditar que a realidade é... Muito. Enquanto as redes sociais criam utopia, interferem nos relacionamentos. Relacionamentos, pessoal. E na vida Emocional, pessoal. principalmente. Tá vendo o que ele quer? Ele vai virar cliente da Santos. Ele começou a gostar, ele começou a gostar. Vai dar certo. Mas, assim, realmente, principalmente porque a gente, na terapia cognitiva, a gente trabalha muito com organização de rotina, né? De a gente começar a retirar coisas, né? Que te fazem mal, a gente começa a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. No início é mais difícil, mas depois a pessoa vai pegando o embalo. Mas essa questão, por exemplo, de uso de celular, telas, é um dos principais, assim, focos para ansiedade, depressão e vários outros transtornos psicológicos. Procrastinação. Ai, nem conta a senhora. Quem trabalha quase
12 horas por dia no celular, né? como é que E aí faz? você precisa realmente ter um momento de você se desintoxicar. Deixou o telefone de lado, pronto, é aqui. Agora, se tem alguma coisa para resolver, eu vou resolver até tal hora. Né? A partir de tal hora é a minha hora de eu me cuidar, de eu fazer meu relaxamento, de eu fazer minhas orações, de eu organizar a minha casa, de eu me relaxar, tomar um banho demorado. Porque às vezes a pessoa vai para o banheiro e leva o celular. Né? É. A Tá senhora tá com a comendo, câmera lá em casa, é? comendo, Não é possível, não. é comendo e o celular aqui. Não, eu tenho Tá certeza comendo, que ela tá telefone. filmando. Eu tenho certeza. Isso tanto desenvolve muita ansiedade, como faz você ficar com a mente cansada, né? Aí diminui seu foco de atenção, você acaba se tornando procrastinador, né? Devido ao uso de tela. E levando em consideração a questão de Silvio, e isso é um foco hoje que eu tenho muito com adolescente. Eu tenho pacientes, assim, lindas, meninos lindos em todos os sentidos, né? E eles não conseguirem se enxergar devido às redes sociais, né? Colocaram na cabeça um padrão. Um padrão que, lá no Instagram, que você diz assim, vou olhar 15 minutos e quando você vê, tá 3 horas. Né? Rolando feed de Instagram e vendo vidas perfeitas, histórias de 30 segundos, que você acaba definindo, que você define a vida de todo mundo. Lá todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo tem um amor perfeito. Dessa cor aqui. A pessoa começa uma dieta e perde 10 quilos no mês e eu não consigo perder né? Fulano tirou um relacionamento hoje, no outro dia já arrumou outro, já superou, tá linda, maravilhosa, eu tô aqui sofrendo por aquele cara. Não fica né? solta. Fulano começou, se formou ontem, hoje já é um profissional de sucesso, eu tô aqui pelejando ainda para conquistar meu espaço, né? E aí, isso acaba plantando em você, né? Uma realidade que não existe, como o Silvio colocou. E eu começo a idealizar aquela realidade. E porque eu não tenho aquela realidade, eu começo a me colocar para baixo. Todo mundo consegue, menos eu. Eu não olho para o coleguinha do lado, eu não olho para o meu companheiro, mas eu estou olhando lá para as influências do Instagram. Porque todo mundo lá no Instagram é perfeito. Todo mundo é lindo, todo mundo tem a pele perfeita, e eu não tenho. Todo mundo tem o cabelo perfeito, e eu não tenho. Tem a melhor roupa, tem o melhor celular, tem o melhor. E é um dos principais focos hoje de ansiedade nos adolescentes. Assim, aí vem a questão de automutilação, de depressão, de tentativa de suicídio, né? E aí tem uma grande gama agora também de TDAH, procrastinador ao extremo, né? Não consegue concluir meta, não consegue ter planos, não consegue colocar as coisas para frente, porque quer as coisas para hoje, não pode ter, não aceita um processo. Né? Pois é, né? Esse negócio aí, esse rolê de TDAH, doutora, como é que diagnostica? Assim, só por curiosidade. Assim. Diagnostica. O laudo quem vai te dar um neuro, mas aí provavelmente ele vai pedir uma avaliação de um psicólogo ou de um neuropsicólogo. E aí a gente faz umas testagens, né? Existe todo uns testes que só nós psicólogos que aplicamos, né? E aí a partir desses testes, dos resultados desses testes, a gente vê qual é o seu nível, né? Se você tem e aí o TDAH ele não é um transtorno, né? Ele é uma condição de neurodesenvolvimento. É igual ao autismo, é igual ao TOD. Não é uma questão psicológica, é uma coisinha no seu cérebro que funciona diferente. Entendi. Né? E por isso que precisa realmente de acompanhamento. E aí vem os prejuízos, né? Porque a mente do TDAH é aquela mente barulhenta. É aquela mente que está toda hora zoadando, pensando 50 mil coisas ao mesmo tempo. Ela não para. Sim. Né? Tá dizendo. Aí, doutora. Porque todo dia que surge uma pessoa atípica diferente nessa redação. Por conta das ansiedades, por conta do tempo de exposição de tela que a gente tem. Trabalhar com comunicação e com informação é muito acelerado. Então, a gente tem que sempre estar dando informação nova e estar acompanhando o que está na internet. É uma enxurrada, né? É uma enxurrada de muita coisa, né? O pós-amor é o momento que eu falo besteira. Que relaxa, né? Mas, ao mesmo tempo, é planejado, tem toda uma programação, né? Mas, eu assim, tô sofrendo aqui, doutora. Me leve, pelo amor de Deus. O serviço pesado da bexiga. Tá vendo? Eu tô achando que é Silvio o pior. Olha a carinha dele, olha. Ele tem essa carinha de bonzinho, mas acho que ele é quem mais pressiona, né? Silvio é um produtor carrasco. Ele fica aqui, eu acho que ele não vai deixar vocês embora, não, viu? Microfone direito. Falta um pouco dar em mim com o microfone. Não, tá brincando. Mas, assim, essa questão do TDAH mesmo,
Aí as pessoas dizem assim, mas é por que tem muita questão? Por que está tendo muita criança com autismo? Por que está sendo muito diagnosticado de TDAH? Não é que está tendo agora, é porque assim, existe um conhecimento, né? Existem profissionais agora que são capacitados, que divulgam mais e que as pessoas começam a entender que aquela questão não é só uma questão minha, existe um problema naquilo, que faz com que eu seja daquele jeito. Caramba. Começou a se reconhecer, né? Diante Isso. da mais informação. É mais informação, mais a divulgação nas redes sociais, as pessoas começam a ter mais entendimento, né? Que há 10 anos atrás, uma criança autista você tinha como deficiência intelectual e você queria simplesmente prender a criança dentro de casa, isolada dentro de casa. Né? E aí o conhecimento faz com que mais casos sejam diagnosticados, de certa forma, né? E a questão do TDAH, os prejuízos são a longo prazo. Porque, além dessa questão da mente barulhenta, de você não conseguir se concentrar, de você ser impulsivo, né? Ou desatento, ou misto, que pega um pouquinho de cada coisa. Né? Então, assim, o prejuízo vem a longo prazo. Não é o TDAH em si que vai provocar uma ansiedade, uma depressão, mas a sua mente cansada, toda hora de estar pensando, planejando, e quando você começa a não ter planos e concluir metas, porque o TDAH ele costuma se procrastinar e perder o foco muito rápido. O estímulo, vamos dizer assim, o desejo. Em algum nível, uma pessoa com TDAH consegue concluir uma meta ou ter alguma rotina saudável? Consegue. E principalmente se tiver acompanhamento, tanto neurológico como psicológico. Mas sem acompanhamento de forma alguma? Ou tem os níveis? Assim, às vezes você consegue, tipo, o nível impulsivo, né? Aquela pessoa que ela age muito sem pensar, que ela vai agir e vai pensar depois. O desatento tem um prejuízo grande, porque está muito ligado à aprendizagem, né? Você está aqui, do nada você voa, passa uma borboletinha, você acompanha, e quando você voltar já tem passado meia hora, 40 minutos, né? E aí o misto, ele já pega um pouquinho de cada coisa, já pega tudo. Impulsivo, desatento, né? Imperativa, aquela pessoa que não fica quieta, que está toda hora com os pezinhos e as mãozinhas, né? Pois é, doutora Vanessa. Vamos para o Eu Nunca, mudando de assunto, né? Porque ele quer, eu estou sentindo. A senhora está vendo que ele quer se consultar? É ligado também essa Saúde mais. Vão lá se consultar com a doutora Vanessa Rodrigues. Pode amor, só tem uma hora. Vocês marcando consulta, tem uma hora todinha para conversar mais ela. Um acompanhamento a longo prazo. Gostaria que ela comentasse a respeito de dislexia. Se tem algum indício, como é que o pai e a mãe podem investigar e saber que é um quadro. Silvio quer saber sobre que a pessoa dislexia. Geralmente ela é a longo prazo também, ela vai sofrer. Mas a gente consegue perceber hoje, principalmente na primeira infância, né? Quando entra na educação infantil, as professoras elas já conseguem entender porque existe um cronograma biológico de como você se desenvolve. Quando a criança começa a ler, a conhecer os números, as letras, identificar as cores. E aí, se ela vai passando por essas fases na educação infantil e aí você começa a perceber a questão da dislexia, dessa dificuldade na criança, então já é encaminhado. Por isso que hoje a gente já consegue tratar muito cedo. Porque as mães, as professoras já estão mais atentas, né, ao desenvolvimento e às vezes, porque essa criança é burra, porque essa criança não aprende. E às vezes antigamente tinha, né? E aí você só deixa para lá, né? E aí hoje com a terapia e aí especificamente a neuropsicopedagoga, ela trabalha diretamente com os transtornos de aprendizagem. Né? Então assim, existem as terapias e existe a questão medicamentosa também para ajudar. Então, assim, quanto antes você identificar, se chegar na primeira série, ela já tem que começar a estar juntando letrinhas, lendo algumas palavras pequenas. Se você está começando a perceber que ela não está conseguindo desenvolver isso, então, avaliação. Qual o prejuízo no adulto, doutora? Da dislexia, por exemplo? Evolução profissional. Evolução? Porque se você tem uma dificuldade de aprendizagem, um déficit de aprendizagem, automaticamente seu lado profissional ele vai ser danificado. Né? Assim, se eu tenho uma profissão, automaticamente, se eu tenho um transtorno de aprendizagem, isso vai me dificultar muito. Então, é um dos quadros mais... E aí vem os outros transtornos, porque se eu não consigo ser um profissional evoluído, aí vem a questão da comparação, né? Vem a questão das críticas, e aí vai trazendo outros prejuízos. Vai virando a bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. Entendi. Certo, Silvio? Satisfeitos, jovens?
Avaliação com a neuropsicopedagoga. Eu tenho certeza que ele vai bater na porta da senhora, sem dúvida. Eu já canto essa bola, ó. Faz Você já tá tempo, tentando, ninguém me é? escutava. Mas tudo bem. É assim mesmo. Quando a gente ouve de um profissional, o negócio organiza. Por isso que é tão importante. Eu pretendia há muito tempo trazer uma profissional para falar não só de sexo, mas de outras questões que a gente vê que são importantes. E, para mim, a psicologia tem me ajudado a evoluir muito como pessoa. Principalmente, esse podcast nasceu também de muitas conversas que eu tive com a minha psicóloga. Olha, Então, que legal. o Pó de Amor é meu filhinho, meu bebezinho Você que vai eu perdendo o alimento medo aqui. de buscar novos horizontes, né? De gravar, de estar na de- frente das câmeras, de conversar com pessoas que eu não conheço Isso. e de entrar na intimidade delas, porque a gente precisa ter Uma uma certa certa desenvoltura desenvoltura. para conseguir Isso, arrancar um. é. E aí, como Uma é que. fobia social seria impossível, né? É, Conseguir é desenvolver. babado. Mas vamos pro Nunca para Vamos, finalizar vamos. esse podcast que foi, assim, esplêndido. Oi, A senhora coisa boa. esclareceu muitas dúvidas. Eu tenho certeza que muita gente que tinha dúvida em casa esclareceu e surgiu mais. Então, procure a doutora Vanessa Rodrigues lá na Clínica Saúde Mais. Lá aqui em Serra, a senhora só atende lá na Saúde Mais, né? Só na Saúde Mais, só. Em Belmonte tem Eu tenho um consultório próprio. Isso, lá em São José do Belmonte. fina e organizada. Qualquer coisa, se não der certo aqui, vão bater lá em Belmonte Me atrás siga da no doutora Instagram, a Vanessa. psicóloga Vanessa Rodrigues. Tem Lá tem Tarzinha tudo, aí, tem bota aí. muito. Ó, o negócio é Ai, tá organizado vendo? nesse Pó de Tem Amor. muito conteúdo bom, muito vídeo explicativo. Se tiver alguma dúvida, alguma indicação de algum vídeo, de algum assunto que queira ver por lá, também pode mandar no direct que a gente vê. Então tem muita coisa boa também. Igual o de Manu e do Pó de Amor. Ai, oh, meu Deus, o meu é uma bagunça. Só tem moreno eu quero chá todo dia. É religioso, meu moreno eu quero chá. Deixa eu mandar um beijo, então. Ó, primeiro, agradecer esse mimo lindo. Mostra aqui, Alan, não sei de onde é que eu mostro aqui. Olha que coisa fofa que a doutora Vanessa me deu. Uma canequinha do Pó de Amor, com a caretinha dela também, ó. Bem bonitinha. Muito Bem obrigada, séria, doutora. bem séria, né? Porque né? ela é uma Bem- jornalista muito séria. Pelas lentes de Celso, né? Não é? Celso Garcia, quando viu a caneca, ai, minha Minha foto foto. numa caneca. Eu, menina, minha cara, hello. Essa florzinha aqui, doutora, simboliza meu presente do Dia dos Namorados. Foi ontem. Minha namorada mandou um Ai, que buquê de rosas lindo. pra Eu vi, mim. acompanhei, que É. lindo. Uma seguidora. Ah, lógico. Eu acompanho sempre na creche, comendo. Ah, obrigada. Eu só vivo comendo na creche, doutora. Os lanches dos meninos. É de manhã na Teve creche bolo comendo. essa semana que teve um aniversário lá, não foi? Eu Teve, vi, tá vendo, doutora acompanhei, Vanessa? tá vendo? ligando Tá nas bem acompanhadinha coisas. lá. Mas, minha gente, um cheiro, amor, muito obrigada. Feliz Dia das Namoradas, dos namorados, Obrigados. dos namorades, seja qual Todo for seu seu gênero, gênero. né? E vamos para o amor. Deixa eu mandar meus alôs primeiro. Supreme Alimentos, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada também à Escoco Comunicação, que está com a gente ó, há um tempão. Manda um suquinho, Rafa, que o negócio aqui está organizado. A Cookie Biscoitos Artesanais, um cheiro, Elis. Manda também pra gente um biscoitinho, pra gente provar aqui. Quem mais que tem de patrocínio? Tem chegando, minha gente. O motel. O babado que tá chegando, que vocês estão vendo aí, ó, que tá rolando nessa tela, ó, desde de cedo. Horizonte Motel, novo parceiro do Pó de Amor. Cícera deu 2 cortesias do Horizonte Motel, um dos motéis mais luxuosos de Serra Talhada. Do apartamento luxo, um negócio assim bem glamouroso, para vocês fazerem o que quiserem. Eu ia dizer uma palavra bem pesada agora. Fazer o que quiserem. Fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que por 2 horas, né? Que é o mínimo que o motel oferece. Mas já é 2 horas de. 2 horas Oxe, já é dá, babado, meu gente. Dá pra tirar muito estresse, 2 horas. Oxente, mas tá. Vamos sortear no dia 30 de junho, no Instagram do Pó de Amor. Vocês vão ver ainda essa semana a postagem. Em breve, a gente posta lá o sorteio oficial com a Suprema Alimentos, com a Cookie Biscoitos Artesanais. Com quem mais? Com o Catulé, restaurante Catulé, vai ofertar pra gente um restaurante pro casal que for sorteado, vai ganhar lá uma cortesia do restaurante e uma cortesia do motel do Horizonte.
Aí, enfim, vai ter um bocado de babado. Acompanhe lá no Instagram do @podeamor. Vejam a gente também no Spotify. A gente tá aqui no YouTube da TV Farol. A gente tá no TikTok. Tá em um bocado de canto. Onde vocês caçarem Podeamor, a gente tá. A gente bota tudo. Mas, então, vamos para o Eu Nunca, para finalizar, que eu já conversei, já tô gaguejando, já tô nervosa. É assim mesmo. Doutora Vanessa, eu nunca, já brincou de eu nunca, já fez, não fez, pronto. Se a senhora quiser comer um amendoim que nunca fez, ou tomar um gole d'água, Celso, vem cá, traz água para a doutora Vanessa, socorre a gente. Doutora Vanessa, eu nunca atendi um casal LGBT. Você não respondeu. Sim. Já atendeu, Já né? atendi, já. Eu atendi, eu faço parte dos casais LGBTs, eu vou tomar um gole d'água. Pega uma aguinha para a doutora Vanessa, pelo amor de Deus. Por favor. O negócio aqui foi organizado. Pensa que a gente hablou. Doutora Vanessa, eu nunca fiquei constrangida em um atendimento. Nunca. Eu só fico de boa em todos. Mesmo com a situação assim, bem hardcore. Bem... Constrangida, eu não seria bem a palavra. Mas, assim, no início de consultório, de clínica, porque eu fiz estágio social e eu não queria fazer clínica porque eu me achava muito emocionada. Então, assim, eu achava que eu ia pegar muitas dores dos outros e ia levar para casa. Então, eu não ia conseguir separar o consultório, o profissional do pessoal, né? E isso apesar que a gente trabalha muito isso na terapia, né, com as nossas supervisoras, né? Mas quando eu iniciei, assim, eu acho que o primeiro caso que me doeu muito, que mexeu muito comigo por um tempo e eu tive que tratar muito na terapia, foi um abuso infantil. Ai, meu Deus. Então, assim, a criança começou a desenvolver uns quadros de ansiedade, depressão, de medo, e aí ela levou para a terapia achando que fosse alguma coisinha simples. E aí, na terapia, a gente identificou que foi um abuso, e aí depois a gente teve que passar para a mãe e tudo, e ela tomar as devidas providências, e aí isso foi uma coisa, o relato dela foi uma coisa que mexeu muito comigo. Né? Então, assim, por eu ser mãe de um garotinho de 5 anos e tudo, e aí a pessoa fica meio que se colocando, né? E aí, quando a gente conversou com a mãe, a dor dela também foi bem avassaladora, assim, foi bem sentida mesmo. Foi mais a mãe do que a terapeuta que escutou naquela hora, né? Então, assim, eu tive que depois eu tive que realmente aprender a lidar com essa situação. E aí peguei outros casos, mas foram um pouquinho mais tranquilos, assim, de saber, de você ter empatia, mas você não levar para casa, né? E assim, você não está toda hora na vigília de que achar que vai acontecer perto de você. Eu imagino o quanto é complicado. Quando a gente tem que noticiar esse tipo de informação, de situação, é bem difícil para mim escrever. Quando de criança, aí fica muito difícil. É muito mais dolorido para a gente, né? Que a imprensa tem que ter o cuidado de não expor essa criança, não expor a família. Se a família falar, ter alguns determinados cuidados também para não gerar novos abusos, né? E não traumatizar aquela família, aquela criança. É difícil, é muito difícil tratar desses casos. E, pessoalmente, a gente, como mulher, para escrever sobre isso, é bem mais complicado. É mais dolorido, vamos dizer assim. Eu entendi, eu tive empatia pelo que a senhora falou agora. Eu nunca tive que separar uma briga de casal. Acabaram, quebrando as coisas, e a senhora lá, não? Quase. Sabia que tinha uma dessa. Não chegou assim a chegar a agressão, porque realmente... Mas foi mais a agressão dela com ele. A mulher descendo o cacete. Ela estava virada no meio da sessão, assim, no primeiro encontro que a gente teve. E ele já trouxe a questão de que ela não escutava, né? E aí, naquele momento, eu escutei realmente que ela não escutava. Né? Mas ela se agitou e, assim, trouxe a questão de uma traição e tudo. E ela se agitou e ela partiu. Se eu não tivesse realmente pedido para ele sair da sala um pouquinho e ir para a recepção para me conversar com ela, para ela se acalmar, para depois a gente continuar. Mas ela, realmente, quando tocou na ferida dela, ela perdeu o controle, assim. Misericórdia. Deu por vista. Eu nunca apliquei um estudo ou uma técnica em mim mesma. Não. Não nunca, pode? Não posso. Não serve, vamos dizer assim. Mesmo que eu tentasse, não iria surtir efeito. Seria como a senhora se autoanalisar? Isso, exatamente. Entendi. Então, realmente só com a minha psicóloga ou com a minha supervisora. Legal. Não pode também analisar... Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho que muita gente aqui do nosso convívio já faz psicoterapia e aí as psicólogas não podem atender a gente entre nós, por ter um convívio próximo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
E a gente tem muita questão da contrarreferência na terapia, do contato, de não porque que a gente não vai conseguir, mas que isso atrapalha o processo terapêutico. Tipo, às vezes você tem uma questão muito sua, e aí você vai conversar comigo na terapia, ou às vezes você trava e não consegue, porque vez ou outra você está perto de mim, em algum ambiente, ou tipo de você conseguir na terapia falar, mas em determinado momento já pensou a gente estar na mesa de um bar, e eu estou junto com você, e você olhando para minha cara, imaginando que eu estou lembrando, às vezes nem estou, né? Mas automaticamente provavelmente não vai estar, mas isso pode atrapalhar o processo e a evolução do paciente. Então, por isso que a gente não pode, nosso conselho não permite que a gente atenda amigos. Tipo, lá em Belmonte, por ser uma cidade pequena, eu achei que ia ser uma dificuldade minha também, porque eu trabalhei 15 anos em comércio, então eu conhecia muita gente. Como eu entrei no comércio, eu tinha 15 anos, eu ia fazer 16. E aí eu trabalhava numa loja grande, numa loja de imóveis grande, muito conhecida em Belmonte, e aí eu conhecia muita gente. Eu achei que eu ia ter essa dificuldade grande de paciência por conta disso. Só que assim, aí, às vezes tem alguém que me vê na rua, mas não é meu amigo e a gente consegue fluir bem. Né? Já teve uma pessoa assim um pouquinho mais próxima, não era de convivência, mas que ela insistiu: mulher, eu só confio em você, eu só confio em você, porque fulano já fez e gostou, e fulano já fez e gostou. E eu disse assim, vamos tentar? Né? E aí a gente conseguiu evoluir bem, e ela ficou bem depois. E já teve uma pessoa de meio termo que eu vi que não estava evoluindo e eu encaminhei. Porque eu estava sentindo ela receosa com a minha presença, de chegar no ambiente e eu estar, né? E ela ficar receosa porque tinha demandas mais pesadas dela, coisas bem mais íntimas. E aí eu digo, não dá certo. Então a gente encaminha imediatamente. Quando eu comecei a fazer terapia, meus amigos que já faziam, diziam: é super normal ter crush pela psicóloga, isso rola mesmo. E eu assim, ó, com medo. Meu Deus do céu, como é que eu vou me apaixonar pela psicóloga? Eu não posso não, pelo amor de Deus. Socorro. Você só não pode deixar ela perceber. Pronto, eu sei lá se ela percebeu. Se ela lhe perceber, ela vai lhe encaminhar, com toda certeza. Não, então não rolou, não. Mas porque, eu também não porque assim, porque às vezes se criar realmente, se acontecer... Eu já tive isso com uma adolescente, né? Ficou com crush pela senhora? Sim, que ele ficava assim todo emocionadinho, sabe? Ele começou a levava um chocolate quando ia para terapia e eu comecei a perceber que não estava legal, né, o negócio. Mas assim, a gente encaminha justamente pelo processo terapêutico, né? Porque essa questão da emoção acaba misturando o profissional do pessoal. Então, assim, ele já estava curtindo minhas coisas no Instagram, uma coisa e outra, e você percebe que já está meio que entrando numa intimidade que a gente tem um certo... Tem que deixar um certo limite, né? A gente tem que ter um certo limite do profissional. Pronto. Para finalizar, doutora Vanessa Rodrigues, eu nunca fiquei passada ou impressionada com o relato de um casal. A senhora leva tudo, tipo, é normal. Não, eu sou tranquila em relação a isso. Às vezes eu tenho um paciente que chega assim, mas se eu contar para a senhora eu não sei nem o que a senhora vai pensar. Eu digo, nada do que você vem a mim dizer vai me escandalizar, então pode falar. Mas não teve nunca nenhuma... Meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso. De surpreendente, de forma boa. Boa. Não exatamente assim. De assim, ser muito surpreendente, não. Pouco surpreendente, sim. Mas assim, porque assim, quando você entra na profissão, você acaba se preparando para qualquer coisa. Tipo, às vezes você pode ter um paciente que vai dizer, doutor, eu matei fulano. Sangue de Cristo tem poder, que conversa. Né? E aí a sua percepção não pode mudar. Então você começa a trabalhar isso muito no seu processo de terapia como percepção, né? E aí eu tenho e aí eu tenho que falar para a pessoa, mas por que você fez isso? O que você sentiu? O que te levou a fazer isso? Então assim, a gente acaba se preparando, sabe? Para o processo terapêutico. Às vezes a gente até pode sentir dentro, e aí eu levo para minha terapia. Né? E aí eu levo para minha supervisora. Eu tenho um paciente que está assim. E aí ela que vai trabalhar comigo. Para mim entender que eu não estou ali para julgar. Eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para criticar, eu não estou ali para dosar. Eu estou ali para entender a pessoa e ter uma empatia e ajudar ela a se entender. E a resolver. Mas... Que profissão, e que a senhora escolheu. Boa sorte, corajosa. Uma salva de palmas para a doutora Vanessa. Por favor, produção, que ajudou aí a Maria. Arrasou. Um prazer a terapia clínica, ela realmente é cheia de altos e baixos, vamos dizer assim. É meio que desafiante, vamos dizer assim, porque você nunca sabe
o que é que você vai chegar? Eu trabalho muito com criança e adolescente, então eu pego muitas coisinhas também mais minuciosas. Casal também muito, né? E eu trabalho muito depressão, então assim, a gente acaba pegando muito tentativa de suicídio, muita coisa. Então assim, a gente vai aprendendo a lidar. O início realmente é difícil, até você ter um preparo psicológico, de na sua supervisão você ir se entendendo e aprendendo a separar as coisas, leva um tempo. Tipo, a gente sai da faculdade, quando a gente entra na clínica, as demandas que a gente vai pegando, a gente vai se assustando com tudo que vai acontecendo. E aí você diz, eu não vou dar de conta, mas aí depois você vai... Igual você, por exemplo, quando você iniciou no POD, né? Automaticamente, às vezes, no início, no jornalismo... tudo. Né? E aí depois você vai ficando, vai fluindo, né? Você vai se adaptando, você vai se acostumando e vai se tornando uma coisa super natural. Então, assim, do mesmo jeito é na nossa profissão também. Oh, meu Deus, o primeiro episódio. Eu aqui com o celular, não sei o quê. Depois eu ficar assistindo, gente, como é que eu fiz isso? Que marmota. Mas, doutora Vanessa, muito obrigada por ter aceito o convite. Conversa maravilhosa. Fica à vontade para mandar seus alôs, seus beijos, seus abraços, seus arroba. O microfone é seu. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite mais uma vez, aos meninos que estão aqui. Silvio, como é o nome dos outros dois? Alan e Renan, muito obrigada pela receptividade. Foi ótimo estar aqui, foi maravilhoso. Não imagino que eu também não estava ansiosa para vir falar com você, porque eu estava muito ansiosa, né? Hoje nós fomos bem comportadinhos, né? Eu não ia entrar na vida pessoal da próxima nós vamos fazer então para entrar na vida pessoal. Só na vida pessoal, queria, né? Não tem problema em falar, não, mulher. Eu ainda tentei, eu ainda perguntei. É mais fácil para uma sexóloga namorar? Pensando que a senhora ia soltar umas coisinhas, mas me enrolou. Tudo bem. Mas foi ótimo. Estarei sempre à disposição. Precisando. Silvio, quiser marcar consulta, saúde mais. Muito bem, eu apoio. Saúde mais, viu? Estamos atendendo lá toda sexta-feira. Pode falar com o Irene lá na recepção, né? Um beijo para Alberto e para Delane. Sumiu o nome aqui da cabeça. Um beijo para as meninas de lá. Atendo aqui em Serra, atendo todos os dias em Belmonte, no consultório próprio, né? No centro de São José de Belmonte. Precisando, estou à disposição, né? Um beijo pro meu baby, Lourenço, que está em casa, pro meu amor, que está trabalhando, está longe. Ai, amor, muito né? bem. Tá longe, Francisco Júnior está trabalhando, está longe, então a gente vai passar um bom tempo sem sexo, né? Tem que se virar com os brinquedinhos. Sinto muito, doutora, mas né? Virtualmente, para animar o negócio. Né? Resolve, né? Mas foi ótimo, viu? Do mesmo jeito que foi bom para vocês, também foi maravilhoso para mim, então, assim... Muito, muito obrigada. Espero que quem assista também tenha tirado algum proveito, alguma coisa, levado para casa, coloque em prática. Quem tem receio com terapia, desmistifique isso, quebre esse tabu, se vê que está precisando, se vê que está com alguma questão psicológica que não está conseguindo se entender. Não é só questão de ansiedade e depressão, como as pessoas acham. É autoconhecimento, é você se entender, é você evoluir próprio, se cuidar, conhecer o seu eu, para você poder evoluir na sua vida. Então, procurem terapia, procurem um psicólogo de confiança, entendam e passem pelo processo e curtam. Curtam muito, porque o processo é dolorido, mas é maravilhoso no final. É muito bom, né? É muito bom. Eu mesmo recomendo a todo mundo. Já me chamaram de louca da terapia, mas eu fico fazendo uma catequese da terapia pro povo. Mas é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Até o próximo episódio. Vão lá no Instagram do @pod.amor para conferir o sorteio especial com os nossos novos parceiros. Aproveitem também, sigam a doutora Vanessa no Instagram dela. Me sigam no meu Instagram pessoal, sigam a TV Farol, sigam o Farol de Notícias. Enfim, o Instagram tá aí para isso, para a gente divulgar esses babados. Semana que vem a gente volta com mais Pod Amor na sua TV.